Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e ótimo domingão. Esse vídeo é o clássico vídeo de domingo, que nesse domingo, dia 10, gravo para vocês um dia antes, sabadão, dia 9. Creio que será um vídeo até mais sucinto, mais curto para vocês. Quem sabe eu me inspire aí e no domingo mesmo, então ative as notificações. Compartilhe também um vídeo mais focado em macro, porque tem bastante coisa para comentar, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas seja bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos para quem é novo ou nova. Pessoal, todo domingo eu posto aqui, a partir das 6 e pouquinho, junto com o seu café da manhã, então ótimo café da manhã, um resumo semanal, tendo como cobaia, como protagonista, a Itaúsa. Então todo domingo tem vídeo da Itaúsa, ITSA4, que eu tenho ação para longo prazo, tenho posição aqui para longo prazo, então a gente acaba comentando sobre a Itaúsa no final, mas antes, principalmente nesses períodos antes de resultados corporativos, nesses hiatos, eu utilizo ela como cobaia, como disse, para comentar sobre o cenário macro. Quais serão as pautas do vídeo de hoje, pessoal? Bom dia a todos, bom domingão aí, bom start de domingo. Resumo semanal da Genial. Genial agora parceira do canal, eu tenho escritório agora de Jundiaí junto com o Gui. Então é algo que eu sempre vou estar comentando para vocês. Se não tiver conta aberta ainda ou assessor confiável ou próximo de você, como a gente pretende ser, tá? Não deixe de conferir o link na descrição. Eu vou falar sobre o cenário do Ibovespa, uma semana de queda. Uma semana que Brunão ganhou uma certa credibilidade aqui ao não aportar em junho e julho. Então mais uma onda, até a Taesa startou ordem, inclusive vou fazer vídeo sobre ela para quem me acompanha na carteira tática de dividendos, que vai fechar agora em dezembro. Então Taesa foi aportada, vamos assim dizer, se é que existe essa palavra. Então, de novo, agosto e também setembro, pessoal, sendo meses complexos, eu considero e continuo comentando que a segunda quinzena de setembro as coisas começam a melhorar, tá? E outubro sim é quando a gente vai ver se estamos no verde ou no amarelo, mas eu vou falar sobre esse gráfico pintadinho aqui para tentar ser o mais simples e direto para vocês sobre o cenário do Ibovespa, para quem aloca para longo prazo, para curto prazo e também para médio, por que não? Vamos olhar o Market Breadth, nosso indicador predileto aqui do canal. Depois vou comentar que não é idiosincrática, ou não foi idiosincrática a queda do Ibovespa. Tá? Os emergentes caíram como todo, eu vou utilizar o ETF EEM para dizer isso. Depois comento por que eu estou otimista em seguida, né? Comento por que eu estou otimista com o Brasil, e esse gráfico é o melhor deles. Vamos olhar para setorialmente, setorial, qual foi o único setor que deu ar da graça essa semana, pessoal, e pode ser uma tendência para o trimestre, o melhor setor para o trimestre, e aí eu vou tentar explicar isso, inflação versus taxa de juros Selic, e aí sim, terminamos com Itaúsa, comentando um pouquinho sobre ela, pessoal, sobre o aporte em 9,20, o aporte em 9,8 e agora 8,65 é o próximo aporte meu por hora limitada. Itaúsa, então, voltando aqui à minha região de aporte, região pintadinha da reforma da Previdência, a gente vai comentar sobre isso ao longo do vídeo. Sem mais delongas, pessoal, disclaimer na tela, convido a todos a se inscreverem, se tem Itaúsa, deixa um comentário. Brunão, tô na Itaúsa ainda, nesse caranguejo eterno, mas estou lá contigo, tá? E considera ativar as notificações, porque, pessoal, aqui no Clube dos Dividendos no YouTube são 2 vídeos por dia e hoje, no domingão, 3. Então, de manhãzinha no café, no almoço e também à noite com vocês. Certo? Feito isso, vamos lá, pessoal. Cenário macro aqui, resumão semanal do pessoal da Genial, então créditos aqui para o José, para o Ihal, para o Lucas e para o Pedro. Então cenário doméstico, produção industrial recua 0,6, pior do que as expectativas. Manufatura então para baixo, pessoal, mesmo, tá? Mesmo aí com a ajuda do governo, a gente ainda não tem, tá, uma aceleração, principalmente na parte automotiva. Então vamos olhar para o terceiro trimestre com carinho, mais para o fim dele, para ver se nós temos algum tipo de rebote, tá? Vindo aí de incentivos do fiscal de curto prazo. Anfávia, tá? Aumento da produção de 1,9 na comparação mensal é acompanhada pelo aumento dos estoques, então aumento da produção não veio com vendas. De novo, o setor automotor, aqui é o automotivo muito importante, tá? Então olhar para a Anfávia, talvez a gente olhe também para a saúde da nossa indústria e como que ela respondeu e está respondendo a alguns programas de governo, tá? Levantamento sistemático da produção agrícola, expectativas de safra recorde. Então aqui de novo, pessoal, deflação de grãos, tá? Bom para o setor de frigorífico, por isso que eu estou otimista aqui com o setor de frigo. A gente ainda tem um ano que São Pedro, desde janeiro, está indo muito bem, obrigado. A gente não tem o que reclamar. Obviamente, temos sim, né? Não sei se São Pedro brasileiro ou São Pedro gringo, né? Meus pesares, eu já morei no Rio Grande do Sul, já morei em Caxias do Sul, então
Eu imagino que os familiares, os gaúchos e gaúchas estejam muito assustados e desejam muita força a todas as famílias, se não diretamente ligadas, indiretamente conectadas aí com as vítimas, tá? São coisas que a gente aparentemente vai ter que cada vez mais se preparar para, tá? Não só como família, mas também como indivíduo e Estado, né? Para essas causas, entre aspas, naturais. Então, não, São Pedro, eu reformo o que eu falei aqui, não tem sido muito bacana por causa desse incidente no Rio Grande do Sul, né? Uma catástrofe, na verdade. Então, de novo, pessoal, força para vocês aí do nosso sul querido. Cenário externo, né? Livro bege do ZEUA foi um quase não evento, né? Falando aí do crescimento do custo do trabalho, surpreendendo para cima. Infelizmente, dados americanos, pessoal, na parte econômica estão mistos ainda. Então, vem um fracoto, vem forte. Isso traz curva de juros americana muito forte. E a continha do mês de agosto, pessoal, o melhor investimento do mês de agosto é renda fixa americana. Tá? E eu, né, por vezes aqui falei do TLT, mas o TLT, que é um ETF, tá? De bonds, ou seja, está caindo para caramba porque o yield, porque o juros está subindo. Esse TLT, pessoal, é para longo prazo. Agora, se você quer médio prazo, 2 anos, por exemplo, o melhor ativo hoje, na minha opinião, é Tesouro Americano. Tá? Tesouro Americano para quê? Para quanto tempo? Para 20 anos. Mas você não vai ficar os 20 anos com esse Tesouro Americano. Né? Você vai ter ali o aporte agora, especulando que o Fed não vai subir juros, ele pode até manter por mais tempo, mas vai ter muito custo de subir juros por muito tempo, então pode vir mais 0,25 aí, mas deve parar. Então você vai pegar ali um pré-fixado no topo, tá? E vai segurar por 2 anos, porque na expectativa, e a história diz isso, que o Fed, o vídeo que eu vou fazer sobre macro vai ser especificamente sobre esse gráfico, tá? O Fed não consegue por muito tempo ficar, esse higher for longer, né? Esse juros por muito tempo alto, não consegue, tá? Acima da inflação real, ele não consegue. Portanto, quem pegar um tesourão agora, por exemplo, vai garantir aí 1 ano, talvez 2 anos, uma rentabilidade, entre aspas, pífia, né? De 5,5% ao ano. Em dólar não é tão pífia assim, tá? E é justamente essa continha que os emergentes sofreram, saída de capital essa semana, porque 5,5%, 6% em dólar é mais interessante do que 11,25% em peso mexicano e 13,25 em real, tá? Então mesmo nosso juro real não foi o suficiente para segurar o fluxo gringo, tá? Mas para mim nada é a oportunidade de uma década, pessoal. Sinceramente, acho que só em 2006 nós tivemos isso, onde o Fed manteve juro real por um tempinho, depois teve que cortar por causa de 2008, tá? Mas pense comigo, né? O valor de face ele sempre aumenta, né? O preço unitário PU sempre aumenta quando os juros caem. Então, se nós estamos especulando que o Fed não tem muito tempo no juro atual e tampouco vai subir, a gente está pegando o topo, vai rendendo aí 5,5% ao ano em dólar, e quando começar a cortar juros, o valor de face desse título que estamos comprando agora, durante a alta ou a manutenção dos juros, vai subir. Então a gente ganha esse jurão aí nos 12 meses para frente, provavelmente, porque não teremos recessão nos próximos 12 meses, então os juros devem continuar aquecidos em alta ou estabilizados. Mas quando houver recessão, tá, o valor de face vai para cima. Então a gente ganha os juros, tá, e depois vende o título de 20 anos. Não precisa ficar 20 anos com o título. Então me parece que renda fixa é o melhor trade, tá? Não é o S&P, tá? E tampouco emergentes, commodities, tá? Eu vejo muito mais como renda fixa americana 2006 ali, realmente. É muito interessante. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre essa ideia de trade macro, pessoal. Não é recomendação, mas é isso que eu estou mirando, né? Aqueles títulos de 10, 20 anos americanos ali, tesouro para o curto e médio prazo, TLT, ETF para o longo prazo, tá? Porque o ETF sofre mais e não tem juros, tá? O tesouro não. O tesouro você vai estar de fato ali risco zero e com as maturidades, com os juros, etc., vencendo. Caso você seja um pouco mais vamos dizer assim, dinâmico, apetite maior para risco, você pode ir também para aquelas senior notes, né, que é o título privado, né, não é do tesouro, mas você vai para o crédito privado americano, que também está pagando isso, pessoal, 6%, tá? E de repente, quando cair o CDI deles, o Fed Fund, esse título também vai aumentar, tá? E tem liquidez para você vender depois, tanto do Treasury quanto um Senior Note ali, no mercado privado. Então assim, veja o mercado de crédito, o mercado de renda fixa americano melhor e o grande sugador de liquidez do mundo, tá? Por isso que quando eu for falar sobre o gráfico Ibovespa, tá? Eu vou falar que não é idiosincrático essa queda, ela é geral, tá? Ela é geral. Falei pra caramba, né, pessoal? O PMI
de serviços dos Estados Unidos crescendo no setor, surpreende, como eu falei. O payroll semana passada veio ok para baixo até, em relação aos meses anteriores, etc., com revisões para baixo. Só que depois vem ISM, vem serviços e o negócio vem bombando, tá? Então tá difícil por hora. PPI na zona do euro vem em linha, nada a comentar. Vendas no varejo cai menos que o esperado na zona do euro. Então aqui notícia positiva, né? Primeira notícia positiva aí que eu tenho para comentar para vocês. E acabou, é a única, né? A Europa é um pouquinho mais resiliente, pessoal. Enfraquece ou pelo menos segura um pouco a força do dólar, que tem subido bastante DXY, tá? E Bovespa, pessoal, e nós? Eu acho que eu comentei muito sobre essa ideia de trade, pessoal. É onde, na minha opinião, o dinheiro está indo, o dinheiro gordo está indo, renda fixa americana. Porque me parece claro, tá? Uma oportunidade aí de uma década. Não se surgia, não se tinha uma oportunidade dessa desde 2006, né? Que o FED subiu os juros e manteve, achando que ia conseguir manter por muito tempo, e aí veio alguma coisa quebrou, tá? Então essa é a minha expectativa, tá? Não acho que alguma coisa vai quebrar, tá? Porque o FED vai começar a cortar juros antes, tá? E vai só ser um Silicon Valley Bank, vai ser algo mais pontual, não vai ser sistemático, então não acredito em crise sistemática, por isso que o verde, ainda que é mais palatável do que o amarelo, o cenário, tá? Só que a gente não está numa tendência de alta tão rápida, por isso que eu cheguei a comentar que não aportei em junho, também não em julho, tampouco em agosto só por ordens limitadas, e setembro, pessoal, é um mês onde provavelmente, né, é o que tudo está indicando na minha carteira previdenciária, que eu vou aportar grande parte das ações, tá? Grande parte das ações, beleza? Porque já estão próximos dos preços de maio, próximos do preço de março, tá? B3 descontado, tem vários ativos que me interessam agora, mas isso foi uma especulação minha, poderia ter dado errado. A gente poderia estar falando de um Ibovespa a 125 mil pontos, a 130 mil pontos, tá? Então tudo tem os seus prós e contras, por isso que eu quero colocar essas contrapartidas para vocês, tá? Bom, para quem é novo no canal, pessoal, nós temos 2 cenários para o Ibovespa, não tem 3, então a análise técnica geralmente dá 3, mas nesse momento a gente tem 2. Então ou você acredita que estamos no amarelo, ou seja, não vamos reverter tendência lateral para alta, tá? Ou você acredita que estamos no verde, 2016 ou 2015, 14, tá? É um ou outro dentro de um contexto de ciclo monetário. O último ciclo de aperto que nós tivemos, se eu falei que os Estados Unidos na última década foi em 2006, no Brasil foi em 2014, pessoal, que a gente subiu os juros pra caramba. Depois 2021, tá? Em 2014 nós ficamos 2 anos em tendência de baixa, 2021 para 2023 já são 2 anos, tá? Então há a expectativa da gente pensar no verde, tá? Agora, quem está achando que vamos ter recessão, pessoal, aí é ciclo econômico e não monetário, e o econômico nos colocou para baixo, tá? De 2010 até 2014. Tá? Aí a gente realmente está no cenário amarelo. Tá? Quem está acreditando em recessão é cenário amarelo. Não tem porquê, pessoal, estar acreditando em equities. Tá? Tem que estar acreditando em bonds, em renda fixa. Tá? Muito melhor aqui. E ouro. Tá? E ouro. Equities ainda não. Tem mais 20% para cair, 15% para cair no mínimo. Tá? Que eu, Bruno Mazzoni, acho? Estagflação. Tá? Estagflação. Então não vamos ter drawdowns, quedas de 20%, 25%. Mas vamos ter quedas de 5 a 10%. Natural. Tá? Nesse momento aqui é o que está performando. Caímos 6, pode ser que venha a ser 10. Tá? Porque a gente vai ter uma Europa bem estagflacionada e os Estados Unidos talvez entrando numa estagflação logo logo. Beleza? Então, de novo, para mim está cristalizado que curto e médio prazo é tesouro americano, longo prazo TLT ali, o ETF e ouro. Tá? Ouro pode ser até para curto prazo também. Tá? Ouro pode ser até para curto prazo porque tem fluxos diferentes de Banco Central, BRICS, etc. Nova geopolítica. Então não é equities, pessoal, ainda. Não vejo isso como sendo ali a oportunidade da vida, mas tá? Quem está no cenário verde, e eu estou aqui nesse verdinho, tá? A partir do 113.704, 112.886. E aí você vai falar, mas Bruno, mas por que você está no verde? Estou dando mais peso para as dinâmicas geopolíticas atuais e para petróleo. Tá? É o grande cara que me coloca mais no verde do que no amarelo. Tá? O petróleo vai sustentar um fiscal um pouquinho mais frouxo. O petróleo vai sustentar a nossa balança comercial, além de frigoríficos, safra, alimento entrarem nessa pauta. Tá? Então eu ainda acho que estamos no verde e não no amarelo, pessoal. Deixe nos comentários qual é o seu cenário e os motivos.
Beleza? Só que eu sou analista técnico, né? Então eu coloco ali 113.700 mínimo, 112.886 mínimo de queda ali, essa região, para a gente pousar e fazer algo parecido com 2016, onde este mêsinho aqui, ó, rompeu esse aqui, a mínima. Rompeu, tá vendo? Deu aquela enganada. E aí estopou geral. Decolou. Beleza, pessoal? Feito isso, vamos pro Market Breadth. Então, o Market Breadth tá quase no descontão. Já entrou no desconto, como avisado no vídeo passado. Primeira média tá no verde. Quem tiver dúvida sobre o indicador, link na descrição, vídeo explicando, tá bom, pessoal? Aqui do canal. 0800 totalmente. Tá? Aliás, quem abrir conta com a gente na Genial ou transferir para a nossa assessoria, que é do Vitão ou do Vini, mas principalmente o Vitão, por hora, pessoal, vocês vão ter acesso gratuito ao IAI Invest, que é um app, tá, do meu parceiro Gui, empreendendo aí. A gente inventou esse nome chocante, IAI Invest, mas é uma plataforma educacional. Então vocês vão ter lá organização, ordem, para consumir os conteúdos que vocês querem de mim, por exemplo. Análise técnica para derivativos, análise técnica para ações, para investimento de longo prazo. Então a gente vai dar ordem para vocês, é um benefício extra que eu ainda não comentei, preciso fazer merchan, inclusive, tá? Mas eu falo do Market Breadth, por exemplo, nesses vídeos educacionais lá, tá? E tem custo, mas vocês que abrirem conta é free e para sempre, inclusive. Quase chegando, pessoal, eu quero ver as duas médias aqui embaixo e, se possível, a de 200, 50% para baixo, se possível. Tá, numa condição muito parelha com a PEC dos precatórios, onde as 3 médias foram no verde, muito parelha com março, foi o melhor momento de compra nosso. Então esse sinal, para mim, é o mais conservador e o melhor. Tá? A gente está se aproximando de ter 2 médias no desconto. Talvez não a terceira seja possível, caso o mercado suba para chuchu. Tá? Então o melhor é ver as 3, mas nós estamos já com as 2 muito próximas agora. Tá? E segunda-feira, se for um dia vendedor, talvez terça, já esse indicador já esteja com as 2 médias lá, tá? Bom, o Brasil foi o único a cair, pessoal? Não foi. Tá? Aqui é o índice emergentes, gráfico mensal. Então nós tivemos a queda nele em agosto, mês do desgosto, e agora em setembro. Estamos dentro de agosto, eu tenho a expectativa que ele rompe agosto, mas para aqui, ó, 37,74. Na migué. Não necessariamente vai para 35,12. Se vier para 35,12, pessoal, segurem aí os cintos, porque a gente deve voltar lá para baixo dos 110. Tá? 1.000 pontos no Ibovespa aqui. Então os emergentes cederam, pessoal, muito, na minha opinião, por esse trade de liquidez. Onde que está a liquidez indo? Qual que é o caminho da menor resistência? Renda fixa americana. Mas por que Brunão está otimista com o Brasil? Aqui. Esse é o gráfico. Pessoal, da Bloomberg América Latina. Tá? Brasil se tornou o maior produtor de petróleo da América Latina, passando inclusive México de longe. De longe, pessoal. Então isso aqui se você é da Faria Lima, né, você vai adorar palavras em inglês, é game changer. Totalmente, pessoal. É muito bizarro. Esse gráfico é bizarro. Pro Brasil. Pro Brasil. Tá, pessoal? Então aqui a gente aguenta um desaforo maior no fiscal. E aí nossa economia deve manter esses 3% aí, quem sabe, também para 2024. Tá, então eu tô otimista por causa do petróleo e aí também, lógico, soja, milho, sendo commodities ainda muito utilizadas em tendência de alta. Temos também 2 grandes aí do setor de celulose. Enfim, Brasil ainda uma fazenda e uma grande mina, mais um grande poço de petróleo. Não mudamos muito disso, tá? Além de grandes bancos. Mas isso será suficiente, na minha opinião, para a gente ir para o cenário verde. Minha opinião. Tá? Será suficiente por quê? Porque a gente deve ter, inclusive por causa da nossa vocação, uma inflação menor do que outros países. Portanto, juros é bolsa, nossos juros deve ser cortado até os 10 e pouco, mas não deve subir mais. Não deve ter mais essa expectativa de subida de juros. Tá? Então, só esse corte aí para quem sabe abaixo dos 10, pessoal. Acho que a bolsa deve bater lá os seus 125 pelo menos. Tá? Então essa seria a minha expectativa. Esse gráfico é o que me coloca aqui, tá? O principal créditos aí para US Energy Information Administration, tá? E também a Bloomberg América Latina, Bloomberg Linha. Bacana, pessoal. Feito isso, qual que é o único setor? Esse é um gráfico setorial do Ibovespa. Qual que é o único setor que deu ar da graça? E vai ser outro comentário tático que eu vou fazer para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse laranjinha aqui, ó. Tá
Tá vendo que ele foi o único essa semana a subir? Todas caíram praticamente, uns mais, outros menos. Então, esse setor é o utilidade pública. Ok, pessoal? Na minha opinião, inflação chega de cair, vai estabilizar, pode cair mais um pouquinho, mas já querendo estabilizar, tá? E vai começar a subir. Enquanto que os juros, independentemente do que a inflação fazer no curto prazo, está contratado para baixo. Tá? E aqui, então, o juro real ele vai cair, vai ceder. Quanto menor o juro real, melhor a vocação para dinheiro na utilidade pública. Então, pessoal, enquanto eu estava pessimista em junho, julho, agosto, para essas companhias, a partir de agosto já começou a ficar neutro e agora setembro eu estou otimista. Tá? Na verdade, eu estou pessimista até antes disso, né? Maio vocês podem colocar também. Por quê? Juro real, juro real, juro real. Tá? Inflação caindo e o Roberto mantendo o Selic. Então, durante todo esse período, eu estive com o pé atrás, mas as ações subiram. Mesmo assim, algumas, né? Não todas, mas a boa parte subiu. Agora, pessoal, eu não tenho macro empurrando utilidade pública para baixo. Eu tenho ele, na verdade, apontando para cima. Tá? Então, talvez tenha sido o primeiro sinal aqui de que, opa, tem um setor que vai ficar tranquilão na bolsa. Desse setor é o bom e velho utilidade pública, energia elétrica, saneamento e etc. Então, se você acha que esse gráfico do IPCA que eu já postei aqui no canal vai estabilizar ou até subir para o verdinho aqui, o que é natural, o que é estrutural da nossa inflação pós-plano real, tá? Se a inflação ficar entre o verde e o vermelho aqui sem tendência, consolidada, isso é o melhor dos mundos. Acredito então que a inflação no curtíssimo prazo vai dar um rebotinho para cima, tá? Principalmente se houver reajuste de combustíveis novamente, o petróleo está indo para 90, tá? E a nossa Selic vai continuar caindo, tá? Até o fim do ano. Então, tem uma janela aí positiva para a utilidade pública, que nada tem a ver com a Itaúsa, mais ou menos, né, pessoal? Temos a AEG por lá, temos CCR, que é concessão, que se valoriza também ali, de repente, de uma inflação voltando a subir e os juros continuando caindo. Tá? Então, a Itaúsa, indiretamente, também se beneficia. Ele tem distribuição de gás. Tá? Acho que não é tão desconexa assim com esse gráfico, esses dois gráficos que eu postei para vocês. Pessoal, na Itaúsa, ela entrou na nossa região, na minha região aqui de compra. Tá? Por isso que setembro, tá, inaugura aqui com este candle o aporte que eu posso fazer semana que vem. Tá? Se eu sobrar um cascalho, que eu estou em obra, né, vai ter o aporte por holder e os aportes por ordem técnica já estão lá. Agora o próximo é 8,65, depois 8,29. Nada mais, nada menos. Só faço rebalanceamento em 10,70, 11,51, 10,87, 11,26. Vocês já sabem muito, né? Quem acompanha aqui o canal. Tá? E essa região aqui, pessoal, para mim, é a região de maior desconto para 2023 e 2024. Vai me surpreender se a Itaúsa perder essa região. Tá? Se de repente nós estivermos falando em 24 ou em 23, de Itaúsa abaixo de 8,29. Tá? Se acontecer, pessoal, show. Tá? Acontece, vamos fazer o que? Errei. Tá? Por isso que eu estou concentrando compras aqui. Beleza? Na expectativa que até o final do ano ela tenha ali os seus 2 dígitos. 10,2 e quem sabe ano que vem 10,70, 10,87, 11,26, 11,51. Tá, pessoal? Aqui foi a reforma da Previdência. Pós 2020 foi também no price action, resistência, 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 resistência. Rompeu, tá? Agora eu quero que ela trabalhe bastante tempo aqui durante esses dois polos aqui, ó. São os polos de desconto. Quanto mais para baixo, maior o aporte. Quanto mais para cima, menor o aporte. Mas tem ali também o último ingrediente da análise técnica, que é o volume. Tá? Então, somando essas evidências, tá? Tenho esse desconto aqui. Vai me surpreender se perder e virmos para o próximo desconto. Tá? Aí inaugura novamente mais um ciclo aí de caranguejo para Itaúsa. Grande abraço, pessoal. Bom domingo. Tchau, tchau.